Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Dani e vou contar mais uma história para vocês. Ela é sobre a Páscoa, a segunda Páscoa, que é Jesus, a nossa Páscoa. Ela está escrita na Bíblia, em Marcos capítulo 14 até o capítulo 16. Vocês se lembram, crianças, da história do nascimento de Jesus que a vovó Maria contou para vocês, junto com o Jorginho? Ele falou sobre um versículo maravilhoso. Esse versículo diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês se lembram? Então, aquela criança, ela cresceu e se tornou um grande homem de Deus. Por onde ele andava, ele ensinava tudo aquilo que agradava a Deus para todos nós. E Jesus escolheu para acompanhá-lo em sua jornada, em sua missão, 12 discípulos. E por onde ele passava, uma multidão se juntava a ele, porque ele realizava grandes milagres e até curava pessoas. Mas isso chamou a atenção dos fariseus, os mestres da lei. E eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Por isso, eles queriam condenar Jesus. Mas Jesus sabia da sua grande missão. Então, ele continuou. Logo em seguida, chegou a Páscoa e ele pediu para que os seus discípulos fossem preparando a ceia da Páscoa. Sim, vocês se lembram da história dos egípcios? Da libertação deles? Então, Jesus estava ali para celebrar com eles a Páscoa. Durante a celebração da Páscoa, Jesus revelou aos seus discípulos o plano de Deus para a vida dele. Ele disse que naquela noite um deles iria traí-lo. Mas os discípulos, eles ficaram tristes e disseram: Senhor, não sou eu que irei traí-lo, serei? Ele disse: um de vocês irá me trair essa noite. E continuou: eu serei entregue nas mãos dos fariseus e eles irão me julgar e me condenar à morte, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Então, Jesus fez com seus discípulos uma nova aliança. Ele partiu o pão, deu graças a Deus e disse que aquele era o corpo dele. Entregou para os seus discípulos. Em seguida, pegou o cálice, deu graças, tomou o vinho e disse: este é o meu sangue que derramo em favor do meu povo. E passou aos seus discípulos. Após ter feito a nova aliança com os discípulos, Jesus começou a sentir o peso dos nossos pecados, do meu, do seu. Então, Jesus se retirou e foi até um jardim chamado Getsêmani para orar e disse: Senhor meu Deus, afasta de mim esse cálice se puder, mas que seja feita a tua vontade. Então, pouco tempo depois, os soldados romanos vieram e prenderam Jesus. E aí começou a sua grande missão por nós. Jesus, ele foi julgado e condenado à morte, assim como ele havia dito para os seus discípulos. Mas Jesus, como um cordeiro, ele sofreu calado, foi machucado, soldados cuspiram nele, bateram nele, machucaram ele, até que ele chegasse aonde seria a sua crucificação.
E lá Jesus foi crucificado. Que triste, né, crianças? Jesus, ele morreu pelos nossos pecados e ele não tinha nenhuma culpa. Junto com ele na cruz haviam mais 2 ladrões. E um dos ladrões disse: Jesus, não é justo que você esteja sofrendo por algo que você não fez. Eu errei, eu roubei, eu pequei. Por isso eu mereço essa morte. Mas o Senhor é puro e santo, não deveria estar aqui. Mas lembra-se de mim, Jesus, quando estiver no seu reino. E Jesus respondeu: hoje mesmo você estará comigo no reino dos céus. Não muito tempo depois, Jesus, ele morreu. Então o céu escureceu e houve tremor de terras. E aí os fariseus viram que ele era sim o Filho de Deus, que foi crucificado por nós. E Jesus foi colocado em um túmulo. E os túmulos naquela época eram grandes rochas, que eram cobertas por uma enorme pedra. Então, depois de 3 dias, as amigas de Jesus foram preparar o seu corpo. Mas quando elas chegaram lá, o túmulo de Jesus estava aberto e o corpo de Jesus havia sumido. Então apareceu um anjo e disse a elas: por que procura entre os mortos aquele que vive? E elas ficaram muito felizes e foram contar aos discípulos que Jesus estava vivo. Sim, crianças, ele ressuscitou. E quando elas contaram aos discípulos que Jesus tinha ressuscitado, eles ainda estavam chorando, muito tristes, e não acreditaram, crianças. Elas não acreditaram que Jesus estava vivo. Ai, né? E Jesus, ele teve que aparecer para os seus discípulos no seu corpo glorificado. Jesus, ele falou para os seus discípulos: pregue o evangelho por toda parte. E aí os discípulos creram que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E assim que ele pregou as boas novas, Jesus voltou para o Pai. Ele subiu ao céu e prometeu para nós que um dia ele iria voltar. Gostaram da história, crianças? Jesus é a nossa Páscoa. Ele morreu por nós na cruz e ressuscitou e nos deixou a nova aliança até a sua vinda. E lembra, crianças, que o pecado ele separava nós de Deus? Nós não podíamos ter acesso a Deus. O pecado era como um rio que passava e não tinha como nós podemos passar para o outro lado. E Jesus, ele morreu por nós e o seu sangue nos perdoa dos nossos pecados. E nós temos agora acesso a Deus, nós podemos falar com Deus, passando por essa ponte que liga a Deus. E a palavra que nós vamos guardar em nosso coração hoje é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Jesus é a nossa ponte, o nosso Salvador. Ele nos perdoa dos nossos pecados. Agora, crianças, vamos orar agradecendo a história de hoje?
Nós vamos juntar as nossas mãozinhas e fechar os nossos olhinhos e agradecer. Senhor, meu Pai, Deus que está no céu, muito obrigado, ó Pai, por ter enviado o seu Filho Jesus para nos perdoar dos nossos pecados, ó Pai. E agora temos acesso a Ti, Senhor. Obrigado pelo seu imenso amor e porque um dia poderemos viver contigo no céu, ó Pai. Em nome de Jesus, amém! Agora, crianças, vamos ouvir a música da nossa história. De passagem, há de amor, é Cid, Senhor e Salvador. Sede Cristo, caminho para o céu, rode orientador. Há de alegria, amizade e amor. Quando Jesus Cristo sua vida entregou, Até a próxima história.